Sátira, desconforto e alguma vergonha alheia. É assim um extremamente desagradável comigo, Joana Marques, e pode ouvir na Renascença de segunda a sexta, às 8h15 ou em podcast aqui. Desagradável. Este é um podcast Renascença. Nasceu em Coimbra, cresceu no Estoril e trocou a arquitetura pela música quase por acaso. Tudo começou com um desafio de um colega da faculdade que o levou a compor as primeiras canções. Pouco depois fundou o Estoranja, que rapidamente conquistaram o público e ganharam um Globo de Ouro, e depois da separação da banda mudou-se para o Canadá, onde gravou o primeiro álbum a solo. Sempre fiel à língua portuguesa, tornou-se reconhecido pela sensibilidade e profundidade das letras. Aliás, é apaixonado por poesia, exposições e continua a escrever como quem conversa. Hoje é uma das vozes mais respeitadas da música portuguesa e tem um novo disco, Foz. O Tiago Betancourt é o convidado do Carlos Bastos no música.pt. Está desfeito o mistério, está cá hoje o Tiago Betancourt. Olá, Tiago, bem-vindo. Estás bom? Estou bem, muito obrigado. Estás numa fase boa? Estás Vamos numa fase boa, tenho um vamos novo andando. trabalho. Sabes que o português nunca está espetacular, tá? Vamos andando. Sim, vamos andando, vai-se andando. Okay. É uma coisa muito nossa, mas agora um pé à frente do outro. Mas tens aqui este álbum novo, o Foz, e já era uma altura, digo eu, que já era a altura agora de... Chegou o momento de trazeres uma nova criança a este mundo. Sim, é isso. Tiveste o teu tempo. Eu já sei que tu mais ou menos às vezes só apressas o processo mais no fim, vais ter tempo a pensar e depois à medida que a hora se aproxima. Sim, este demorou um bocadinho mais de tempo só porque teve o álbum ao vivo de 20 anos de carreira no Coliseu. Quando eu fiz 10 anos também lancei um álbum ao vivo acústico. E por causa disso, depois quando lanças um álbum, depois tens todo o tempo de promoção desse álbum e os festejos de 20 anos e não sei o quê, por isso... passou um bocado mais tempo do que normalmente não era a falta de vontade, não era a falta de trabalho, tinhas coisas mais ou menos preparadas, era o timing? Não tinha, porque eu só começo a preparar as coisas quando realmente tenho que gravar, mas de certeza que há muitas músicas que foram perdidas pelo caminho, porque posso ter perdido os áudios ou as ideias e não sei o quê, por isso estou sempre assim a registar coisas, mas às vezes perco o próprio registro. Eu achei graça porque tu vi-te dizer em algum lado que não tinhas exatamente aqui um conceito para este trabalho, como não costumas ter para os outros, e o nome do álbum foi o nome de uma canção, no fundo. Sim. Como já foi, acho que também o do princípio também era o nome de uma canção. De vez em quando, eu acho que todos os artistas a primeira coisa que fazem quando acabam um álbum é ver se, a não ser que haja um conceito, que não é o meu caso, e acho que a maior parte dos artistas inventa o conceito depois de gravar. A não ser que seja uma coisa muito específica, não é? Este é sobre a primavera de não sei o quê. Mas acho que a primeira coisa que qualquer artista faz é ver nos nomes das canções se há algum que soa a nome de álbum, e pronto, e de repente reparei que Foz era um nome muito bonito. Para as canções já não tens a mesma coisa, não há o mesmo problema para arranjar um título de uma canção? Tento que seja um título prático, que seja bom para não seja, ou seja, já de antes lembro-me que pensava num sentido mais profundo, que transmitisse a imagem que a canção quer passar. Hoje em dia não, hoje em dia é o que, tipo, nem tudo é mágoa, é o refrão, o 7 dias é o refrão, Foz, o refrão é e vi o que há para lá da Foz. Por isso normalmente é uma alusão a é mais fácil, para as canções é mais fácil. Sim, é um refrão, ou a primeira, o amor para sempre, começa quero um amor para sempre, e digo isto várias vezes, por isso é um bocado imagino como é que as pessoas chamariam à canção se eu não lhes desse nome. Exatamente, porque às vezes é enganador. Sim. Há canções que fazem parte da nossa vida e que nós chamamos de uma coisa e a carta, nunca digo carta. Mas quer dizer, é um bocadinho por aí. Se estiveres a falar de areia, areia, se for um lençol, é um lençol, e portanto não se fala mais nisso. A canção já explica isso. Vamos lá um bocadinho viajar no tempo. Tu de facto, tu és de 79, não és? 79, sim. És um bocadinho mais novo. O quê? És um bocadinho mais novo que eu. Coimbra, mas depois tu cresceste no Estoril, aqui na linha de Cascais, foi onde tu de facto cresces. Sim, vais à ali escola, ao pé da Praia da Poça. Vais à escola onde?
Primeiro, quer dizer, os primeiros anos cresci na parede, até para aí aos 6 anos, por isso estive lá no botãozinho, que era uma infantil, depois Nova Toca, que era ali mais não sei como é que se chama o ciclo. Depois, a meio do ciclo, fui para o Colégio Luísa Cigeia, que era na Avenida dos Bombeiros, e depois fui para o Liceu de São João. Depois Lusíada para o curso de Arquitetura. E pronto, e aí acabou a minha formação, que nada tinha a ver com música. Mas fizeste? Mas fiz o quê? O curso todo até ao fim? Sim, fiz até ao fim. Nunca mais pegaste no não, lápis do estirador? Hoje ninguém pega no lápis nem senta ao estirador. Não é? Pois é, mas tenho saudades. Eu continuo a fazer viagens só para ver obras de arquitetura e sigo muitas contas de arquitetura, porque continuo muito apaixonado por arquitetura. Não fizeste nada para ti? Claro, da minha casa, sim. Da tua casa, sim. Sim. Agora a minha sala de ensaio também fui eu que desenhei aquilo tudo, e por isso foi com a ajuda de vários amigos meus que são arquitetos também e que têm soluções que eu não sei que existem, mas vou sempre fazer. O que é que descobriste agora neste processo? Tens o teu mini estúdio? Finalmente tenho um sítio para ensaiar que não é um buraco escuro e úmido que foi até que era o que se esperava, onde é que eu vou? Agora, vou para ali. Porque é difícil arranjar uma sala de ensaio, ou se tem muito dinheiro para investir numa cave ou numa loja e se insonoriza tudo, para não fazer barulho para os vizinhos, e mesmo assim a maior parte das vezes os vizinhos reclamam porque é difícil não se ouvir uma bateria ou não se ouvir um baixo. Ou então tem-se a sorte que eu tive, que foi de repente o meu roadie, que está sempre, chamo-lhe o otimizador implacável, está sempre a arranjar maneira de tornar a vida de todos mais fácil na estrada, e ele odiava a minha sala de ensaio. E então dava-me sempre assim uns links e descobri umas garagens em piso térreo, com um parque à frente, sem nada por cima, sem nada atrás, sem nada à frente, e por isso nem sequer tive que insonorizar, tive só que tratar mais ou menos o som dentro da garagem, mas que depois consegui, através de várias parcerias, que depois no meu Instagram... Mas consegues ter luz. Tenho luz natural, tenho muita luz natural, de cima, da frente, por isso é perfeito. Eu, cada vez que estou lá, sinto-me um sortudo. Mas é uma sala de ensaio, não é um estúdio. É uma sala de ensaio, mas podes gravar, mas hoje em dia levas o computador atrás. Este álbum foi todo gravado lá. Porque hoje em dia, este álbum... Se calhar não dava para gravar baterias na sala de ensaio, mas este álbum foi todo eletrónico, por isso tem 2 baterias que depois foram gravadas no estúdio do Fred Ferreira, mas o resto foi tudo gravado. Mas isso já pudeste acrescentar. Sim, o resto foi tudo gravado na minha sala de ensaio. É a vantagem, não é? Quer dizer, hoje em dia com uma mesa de mistura, com 2 microfones, com um hoje em dia há maneira de fazer tudo. Sim. Consegues ter... É uma vantagem, é um bocadinho diferente. Na altura em que começaste é um bocadinho diferente. Não é? Nós quando gravámos a primeira maquete do Estoranja foi uma trabalheira. O baterista tinha assim uma máquina gigante onde dava para gravar 4 pistas e pronto, e foi isso que foi. A demo era isso. Tudo o resto que fosse mais que isso tínhamos que ir para um estúdio. E depois, uns anos mais tarde, apareceu uma coisa chamada M-Box, que dava para gravar para dentro do computador 2 pistas e dava depois para multiplicar as pistas, não sei o quê. Portanto, foi assim aos bocadinhos. Há todo um mundo diferente. Tu chegas àquela altura a pensar na música mais a sério. Eu não sei como é que começou exatamente a música, como é que começou no teu caso. Eu tinha uma banda só porque me estava a divertir e o baterista, que era o Afa, resolveu fazer uma maquete. Essa parte, depois a parte como é que estás com os Estoranja, a gente já fala disso, mas em que momento, quando é que a coisa começa a surgir? Deram-te um órgão no Natal, uma guitarra? O quê? Andaste música? A estudar alguma coisa? Eu e o meu irmão tivemos aulas de piano quando éramos novos, mas naquela altura onde nós jogávamos ténis também, só queríamos jogar ténis de competição, então estávamos sempre nos torneios, e por isso aulas de piano era uma coisa que nós gostássemos muito, e eram aulas particulares, numa cave escura, e então eu lembro-me que não gostava nada dessas aulas de piano, embora a professora fosse ótima. E quando parámos com as aulas, eu esqueci-me de tudo. Acho que nesta altura a única coisa que me ficou foi o princípio do Furialize, e o resto já não sei. Mais tarde, para aí aos 15, 16 anos, pedi uma guitarra aos meus pais e pronto, foi a partir daí, a partir do momento em que tive uma guitarra, agarrei-me à guitarra, apaixonei-me pelo instrumento
e foi a minha bengala social durante todo o resto da minha vida, diria assim. Chegar a tendência a agir e tal, ok, mas isto com uma guitarra era capaz de resultar melhor. Sim, e pronto, depois aquilo há ali uma convergência à volta de quem tem a guitarra isso, também. E quando tu tens um instrumento e te apaixonas por esse instrumento, depois tudo vai aparecendo em catadupa. E aí sim, aí começas a fazer umas brincadeiras e depois há um momento em que... Sim, nada original. Cantava, não me passava pela cabeça ser músico, porque venho de uma família onde isso não era sequer uma hipótese. Tinha que ter um emprego decente, respeitador, sim, decente. E o mais decente dentro das artes era a arquitetura, nem sequer era a pintura ou a escultura, que eu adorava também ter feito. Mas adorei fazer o curso de arquitetura e não me arrependo nada. Mas portanto a música à partida não era o caminho óbvio? Não era, mas foi um acaso. Tiveste a banda e gravámos uma maquete, ganhámos um concurso. No concurso tivemos convites para gravar o álbum e pronto, e depois gravei o álbum no 5º ano de arquitetura. De repente o álbum é um sucesso. Eu fui dizendo aos meus pais, vamos lá ver o que é que isto... eu estava convencidíssimo que ia ser uma coisa efêmera, porque nunca me levei muito a sério a fazer isto. Mas será que a parte da escrita já lá estava ou não? Já trabalhavas muito a escrita desde mais miúdo ou não? Foi uma coisa que apareceu depois? Foi uma coisa que apareceu mais ou menos no primeiro álbum, no primeiro ano de arquitetura, quando conheci o Pedro Pupo, que é um grande amigo meu que depois mais tarde fez uma banda chamada UOI e também tem uma carreira muito interessante a solo, embora não seja muito reconhecido, porque este país é difícil, não é? É difícil. Mas é um grande escritor de canções e foi com ele que eu comecei a fazer canções originais. Eu acho que a escrita e a sonoridade do português e facilmente ter chegado ali a um vocabulário meu teve a ver com ter ouvido muita música portuguesa e muito fado. E o fado que eu ouvia... O fado dos bons poetas. Dos bons poetas, exatamente, não é tens muita coisa para onde ir aprender e buscar. Que hoje em dia se ouve, mas quando ias a casas de fado ouvias os bons poetas. Já voltamos a isso. O Tiago Tencourt está cá hoje, tem um álbum novo, chama-se Foz, e está cá para nós descobrirmos também as músicas que fazem parte deste trabalho. Querer um amor para sempre, onde chegar, um coração remendo caiu no chão sem dono, com uma canção de outono. Vai devagar, querer um amor para sempre, onde encaixar amor de igual tamanho, flor de nova semente.
depois de um dia ferido ou de passo perdido, meu coração remendo, renascendo da morte, há de voltar mais forte, há de voltar. Está cá hoje o Tiago Betancourt, novo disco, Foz. É onde tudo acaba, onde tudo começa, não é? Nem mais. Se quisermos, depende por que lado é que estamos a olhar. Exatamente. Estávamos a falar aqui um bocadinho sobre aquilo que foi a vida do Tiago Betancourt até aos Toranja. Os Esquiços foi o primeiro álbum, ainda Reminiscências da Arquitetura. Exatamente. Total. E portanto é aí que tu começas a brincar um bocadinho mais com as palavras e deixa lá experimentar. Sim. Quer dizer, eu tive 4 anos antes a praticar escrever músicas. Por isso o que chega ao álbum Esquiços não é a minha primeira música. Não são as minhas primeiras músicas. Muitas músicas foram deitadas fora. Acho que uma coisa muito importante quando se está a começar é ter alguém ou várias pessoas que te saibam dizer que as coisas não são boas. Isso é muito importante para tu conseguires evoluir e saberes deitar coisas fora e aprenderes a ser autocrítico. Somos sempre muito reticentes em coisas que são nossas, em que trabalhamos nela e em pô-las de lado. Porque tem sempre um valor, achamos sempre que tem algum valor. Eu acho que é isso, depende de quem tens à volta. E do teu nível de narcisismo também. Sim, e às vezes e das discussões que tu tens, porque quando alguém te tenta vender essa ideia de esta se calhar não é assim tão boa e tu tentas defender o melhor que podes, não, mas é porque, sim, por isto mas, e por aquilo. mas às vezes é, outras vezes não é? Também tens que ter abertura para podes acreditar em ti, não é? Mas não pode ser uma fé cega, e eu acho que isso também não ajuda ninguém. E achar que é uma obra-prima, em cada uma delas é uma obra-prima. Claro, não é mais. E por isso houve muitas coisas que eu deitei fora porque pronto, realmente não eram boas, ainda bem que eu as deitei fora. Tenho pena de não ter deitado outras coisas fora, sabe? Mas que pronto, fazem parte. Sim, mas há um percurso depois vais fazendo e que eu acho que há um cunho muito pessoal naquilo que são hoje as letras do Tiago Betancourt, na música que fazes e no que transmites, o que não é fácil porque tu começas logo, às vezes nem sempre é a melhor maneira de começar, e isto é estranho dizer, tendo em conta que tu começas logo com grande sucesso e depois a partir daí vais ter que fazer a carreira depois a seguir a isso e continuar. Sim, começou, foi bastante... O sucesso ainda por cima é improvável, porque o Carta não era exatamente não, era muito... Se calhar este vai ser o single, se calhar não era por ali, não era? Pois eu nem sei quem é que escreveu, quem é que escolheu isso como a música como single, mas se calhar na altura acho que se calhar as pessoas eram um bocadinho mais ambiciosas a escolher singles, mesmo as editoras e os managers, não faço ideia. E a canção, mesmo na versão dela de 10 minutos, que é o que ela era antes de ser gravada, já tinha uma reação muito, muito efusiva nos concertos. As pessoas gostavam muito, sentiam-se muito tocadas com a música. Não sei se era pelo lado dela ser assim muito hipnótico, serem dois acordes sempre, da letra. E por isso, não sei, foi o segundo single do álbum e chegou realmente a um público que não era necessariamente o nosso. Chegou ao público de artistas como os Torins Carreiras e não sei o quê, que se calhar não queriam ouvir o resto do álbum. E aí ficámos com... Isso por um lado foi bom, não é? Porque levou-nos catapultou o Estoranja para determinado sítio. Por outro lado, criou ali um certo preconceito em relação a muitas pessoas que ouviam a mesma música que eu ouvia e que
e que naturalmente iriam gostar do Estoranja, mas aquele síndrome de país pequenino, não é? Estes gajos, têm sucesso, então não vamos gostar deles. E isso fechou-nos ali muitas portas para um mundo assim um bocadinho mais artístico. Porque teve o seu lado bom, teve o seu lado mau. Sim, porque é um mercado pequeno. Na verdade é um mercado pequeno. Há assim um rancorzinho. O teu público na América seria um público 30 vezes superior, 50 vezes superior. Claro, pronto, agora a nossa realidade depois acaba por ser o que é. Quer dizer, o teu não é exatamente o teu, é N. E às vezes as coisas, quando são completamente fora do circuito mainstream, depois acabam por ter essa dificuldade nesse caminho para onde chegar. Quando é que é o ponto... Mas eu estou a falar de que houve um preconceito, não foi do mainstream. O mainstream acho que está sempre de braços abertos. Não há preconceitos, é o que for. O que entrar no ouvido mora lá. Acho que a parte, o lado mais alternativo é que fechou ali um bocadinho as portas a partir do momento onde nós já existíamos, não é? Porque o nosso primeiro público era o público mais universitário, pessoas assim um bocadinho mais curiosas em relação à música. De repente tivemos sucesso e há sempre assim aquele síndrome, aquele síndrome Tuga, não é? Vão-se embora, mas não, quer dizer, tudo acho. Há um momento em que depois as coisas param, em que tu depois chegas a carreira a solo. Foi pacífico? Sim, mas não foi... As coisas não pararam. Acho que simplesmente gravei um álbum a solo que poderia ser o disco a seguir do Estoranja, mas simplesmente tinha o meu nome e eu estava a tocar com outra banda, mas a diferença foi para aí 2 ou 3 anos. Sim, o normal no mas depois álbum. O projeto Toranja escutou-se? Sim, acho que sim. Acho que tínhamos ideias diferentes do que eram os Estoranja. E então não fazia muito sentido continuar. Quando um grupo não tem... Se o grupo não caminha para o mesmo lado, portanto cada um segue a sua vida. É engraçado, eu não sei se tens... Vou fazer aqui um juízo de valor, completamente. Tu és filho de pai açoriano. Uhum. Não sei se o teu pai é um jovem mais introspectivo, se foste buscar alguma coisa... Por ser açoriano. Não, o meu pai é açoriano, mas... Tua mãe é de Coimbra, não é? Minha mãe é de Coimbra. Mas o meu pai, aliás, o avô do meu pai morava nos Açores. Os pais do meu pai nunca moraram, quer dizer, moraram nos Açores antes de meu pai nascer, e por isso quando ele nasceu viveu em Castelo de Paiva, depois Porto, Passos de Ferreira, é tudo mais do norte. Ia lá passar as férias de verão e de Natal, mas sim, nasceu em São Jorge, dia 28 de dezembro, que não devia ser, que naquela altura São Jorge devia ser de difícil inverno. Imagino. Exato. Qual é a tua relação com os Açores? Pouca? Vais lá de vez em quando? Só concertos? Eu acho que os meus pais educaram-me a ver os Açores como uma casa. E por isso, embora eu não tenho lá alguns primos, cheguei a ir à casa onde o meu pai nasceu, que entretanto foi vendida, mas sinto realmente, cada vez que chego, principalmente a São Jorge, sinto ali um apego especial e uma certa, não sei, uma melancolia associada. Se gosto muito, sinto muito bem nos Açores. É engraçado, não? E não tens assim... Não. Há coisas que não se explicam facilmente. Não, acho que é só por em casa termos sempre ouvido falar dos Açores como parte de nós. A verdade é que tu, quando terminas com o Estoranja, depois tu vais até ao Canadá. O teu primeiro álbum depois é no Canadá, não é? Sim. E foste... Como é que chegas lá? Tu vais parar um estúdio engraçado também. Foi o meu manager da altura, que acho que ele não queria que eu tinha escolhido um produtor, e hoje em dia eu acho que ele não gostava, estava assim meio chateado com esse produtor, e então para me convencer a ir para o outro lado, conseguiu arranjar esta oportunidade, que foi gravar com o Howard Billerman, que era o produtor nessa altura dos Arcade Fire. E era uma coisa irrecusável, não é? De repente ir para o Canadá e ficar lá 1 mês, 2 meses só. Em que altura do ano? Foi numa altura amena. Ok. A primeira vez foi numa altura amena, mas eu voltei lá bastantes vezes a seguir, porque o álbum a seguir também foi lá. Eu apanhei o dia mais frio da minha vida e apanhei o dia mais quente da minha vida em Montreal. Em alturas diferentes, por isso é que há uma... Porque é uma coisa extraordinária, porque o mais frio, eu acho que estamos todos preparados. Já estamos a falar já estamos relativamente perto do Círculo Polar Ártico, portanto estamos mais ou menos preparados para isso.
Para os 40 graus, ou 40 e muitos no verão, é que não. Pois Isso é que é estranho. Apanhou-me de surpresa. O Tiago Betancourt está cá hoje, tem mais histórias para contar, temos também músicas para ouvir, novo trabalho, chama-se Foz. Sobre amanhã não sei. Pode ser até que o encontro se desfaça. Hoje foi bom, ontem também. Hoje foi bom e amanhã não sei. Não sei, 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 não sei. Não Pode ser até que o encontro se desfaça. Hoje foi bom, ontem também. Hoje foi bom e amanhã não sei. Não sei, não sei. A conversa está boa e ainda vou conversar mais com o Tiago Betancourt. Para já vamos à novidade desta semana. Novidade.pt. Uma música nova todas as semanas. Olá Renascença, olá Novidade.pt, eu sou o Duarte dos Nomaca. E eu sou o 12 e estamos aqui para vos apresentar a nossa nova música que se chama Faz Outra Vez. Esta canção nasce de um sentimento que acredito que todos nós já vivemos. Aquele conflito interior em que a cabeça diz que não, mas o coração diz que sim. Coração esse que, como sabemos, tem uma memória terrível, porque esquece sempre o que dói, mas guarda sempre o que nos faz sentir bem. Verdade, todos nós temos aquela pessoa que é o nosso ponto fraco, a pessoa que nos faz querer voltar, mesmo sabendo que talvez não seja o melhor. A Faz Outra Vez fala exatamente disso, desse conflito tão humano entre o que devíamos fazer e o que realmente desejamos. Quando escrevemos esta canção, estávamos a pensar nesse lado frágil que existe em cada um de nós. Bem, e quando a cantei senti que era mesmo isso, uma daquelas histórias que todos já vivemos e muitas vezes em silêncio. Esperamos que gostem e citam esta música como nós a sentimos. Não sei o que fizeste, mas tu faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. E se tudo foi mentira, então mente outra vez, mais uma vez, só mais uma vez. Sei que minto quando digo que não te quero, e por mais que digas que não sou sincero, não me interessa se dizes que vais ou ficas, só quero sentir o que não devo. Se não somos nada, porque é que tens medo? Aproveita o meu clima este tempo. Se tu fores amanhã, amanhã eu digo-te tudo até eu ficar pleno. Teu peito já não bate, não bate, não bate. Diz-me só como faço parte outra vez. Mesmo se foi um caso à parte, fiquei aqui na tua mão, não a largo, não. Não sei o que fizeste, mas tu faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. E se tudo foi mentira, então mente outra vez,
quero ter-te um pouco menos longe. Sei que ficaste até tarde para matar a saudade. Eu dei voltas e voltas à noite só a pensar pela cidade. E no teu peito já não bate, não bate, não bate. Diz-me só como faço parte outra vez. Mesmo se foi um caso à parte, fiquei aqui na tua mão. Não a largo, não. Não sei o que fizeste, mas tu faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. E se tudo foi mentira, então mente outra vez. Mais uma vez. Só mais uma vez. Yeah. E se tudo foi destino que juntou nosso caminho, o que eu preciso é que tu digas que tu queres voltar. Então faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Novidade.pt. Uma música nova todas as semanas. O Tiago Betancourt é o meu convidado hoje aqui no Música.pt. O novo disco chama-se Foz. Começou tudo com o Jardim, depois Em Fuga. O acústico, já falámos há bocadinho. Do princípio, a procura, o rumo ao eclipse. Falta-me aqui alguma coisa? Achas que passamos por cima da matéria toda? Está feito. Está feito. E Foz, agora. Com... Faltou o Tiago na Toca. Tiago na Foi um álbum assim mais... Mas isso foi uma coisa durante a pandemia, lo-fi. Não, foi... Surgiu de um projeto na altura da pandemia, não foi? Não, na altura da pandemia eu recuperei o nome Tiago na Toca, ok. que é um álbum um bocadinho mais antigo. E fizeste uma brincadeira, Sim, uma brincadeira com isso? Foi naquela altura em que estávamos a falar há bocado, em que surgiu a M-Box de 2 entradas, e eu resolvi gravar um álbum em casa, então é um álbum caseiro com convidados muito ilustres e onde vou buscar letras de poetas que gostava muito e algumas versões de fados, e o Cavalo à Solta também tem lá uma versão com o Fernando Tordo. Por isso é assim um disco engraçado que só saiu mesmo agora há pouco tempo, há 3 ou 4 anos. Porque tu também, era a possibilidade também que tinhas, também era ir fazendo umas coisas nas redes sociais na altura, como Sim, muita gente. Na altura deste álbum não havia redes sociais. Não. O álbum saiu numa edição limitada. Quando pegas na ideia, voltas a pegar na ideia depois para a pandemia. No Covid, sim. Peguei no nome e o Tiago na Toca passou a ser deu nome aos diretos que eu fazia. Também foi preciso, de alguma maneira, reinventar-se um bocadinho, como todos nós, não é? É verdade. E no meio tempo, de lá para cá, depois ainda nos apareceu outra coisa. Nós passámos pela pandemia com maior ou menor dificuldade, ainda assim, com as comodidades do mundo ocidental e com aquilo que tínhamos à disposição e com a internet e todas as plataformas. Houve quem não tivesse tido essa sorte também. Mas como a tecnologia não para, eu achei graça porque estás a falar do otimizador implacável, porque agora quase temos aí um novo otimizador implacável, que é a IA. Pois é. Como é que é a tua relação com a IA? Não há relação nenhuma? Não há relação. Não sei, eu de vez em quando pergunto-lhe coisas. Não, tem que ser forçosamente com o trabalho, mas tens algum tipo de relação? Com o trabalho ainda não fiz nada. Nem tenho grande vontade. Porque ainda não apareceu, não fecho a porta, mas eu não quero trabalhar com nada que me tire a criatividade, ou que seja que me substitua alguma coisa onde eu possa querer chegar por outro caminho. Por exemplo, no outro dia vi uma entrevista de alguém que estava a dizer que todos os artistas com que tem trabalhado trabalham com AI, no sentido de perceberem que outros refrões é que pode ter esta música, que outros versos é que podem ter esta música. Eu não quero isso. Portanto, estás a trabalhar com os artistas errados. Não é bem um artista que está ali, não é? É um businessman que quer otimizar a sua música, lá está, de uma maneira que para mim não vai para a máquina para blocos, até enquanto achar que é um artista combate isso certo, não me dá prazer nenhum. Não ia dormir bem à noite porque dá-me tanto prazer descobrir coisas,
por mim próprio numa guitarra a trabalhar. Gosto tanto desse acaso, desse erro, que não apetece perguntar outra. É a mesma coisa que perguntar ao amigo: olha, então, mas diz-me lá que outro refrão é que pá, não, estou a fazer. Acho que na parte da criatividade ela ainda vai ter muito que aprender, esperemos nós. Porque senão havia coisas, há bocadinho estavas a falar, por exemplo, da Carta, mas podemos falar do Bohemian Rhapsody, havia composições que a máquina nunca iria aceitar como músicas que pudessem ter um caminho para andar. Não faz ideia. Tenho mostrado artistas feitos por AI que são assustadores em termos de expressão de voz. Pá, uma coisa tão bem feita. Tu não notas que aquilo... cantoras de soul com um feel, com uma... Pá, é assustador aquilo, é uma coisa que não notas. Por isso eu não sei para onde é que aquilo vai. Acho que se calhar as plataformas têm que começar a avisar o que é AI, o que é que não é AI, e a pessoa tem que escolher. Olha, não apetece ouvir AI. Porque acho que, honestamente, a AI vai ser capaz de fazer tudo. Nós pedimos, olha, agora dá-me uma música assim, punk, lo-fi, e vai fazer. Sim. E mesmo não existindo ninguém. Isso bem, lembramos ainda do escândalo que foi os Milli Vanilli, e só não eram eles que cantavam, tirando o resto, estava tudo bem. Estava tudo bem. Agora mas é isso, acho que vai depender muito do público, como a evolução da música tem dependido muito do público, não é? Muitas vezes põe-se as culpas nas rádios, que na figura do radialista que deixou de existir, e não é? Agora tem tudo de passar por uns testes estranhos de pessoas que não percebem nada de música e que têm que aprovar as músicas. Obviamente que a fasquia da música vai descer a pique, mas também tem a ver com o público, não é? Que se não ouvir essas músicas, as rádios vão pôr outras músicas, mas o público está muito pouco exigente, realmente. É mais isso é um bocado doloroso. Porque a amostra é a amostra do teu público. Isto é como fazeres uma amostra à boca das urnas. Portanto, quando antecipa os resultados eleitorais, aquilo não foge muito. Não há ali uma porcentagem que fuja muito. Quando há uma frase que eu acho que é do Júlio Isidro, que diz: dar ao público aquilo que ele devia estar a falar da televisão, que está a dar ao público aquilo que ele quer e não aquilo que ele merece. E quando é este o conceito, a fasquia de tudo baixa, porque o público, o que é interessante é surpreender o público, não é? E por isso, se vamos perguntar o que é que eles querem, não vai acontecer nada que não seja previsível. A dificuldade é sempre descobrirmos o que é que funciona, não é? Exatamente. Da mesma maneira que eu penso o que é que pode funcionar para um programa e tu pensas o que é que pode funcionar para uma música. E nenhum de nós tem a certeza, ou melhor, podemos ter a certeza absoluta que vai funcionar. Exatamente. E de repente não é exatamente aquilo que funciona, e funciona outra coisa que tu não estavas a pensar. Se perguntar a um grupo de pessoas que não percebem nada de rádio, então o que é que este programa? O que é que achas deste programa? Certo, mas é isso. Eu gosto daquele programa igual que eu já tinha ouvido e gostava muito desse programa, dá para repetir? Pode-se repetir. E às vezes é com os singles havia exatamente a mesma coisa. Não, este é que vai ser, este é que vai bater. E de repente agora já não há quase, mas pronto, é a faixa número 2 do lado B, que é aquela faixa que vai acabar por funcionar, e nós não fazíamos ideia nenhuma. Sim, mas para essa faixa dar na rádio, ou para as pessoas chegarem a essa faixa, é cada vez mais difícil. É cada vez mais difícil. Até porque o tempo de atenção é muito mais pequeno, e já são muito poucas as pessoas que têm de facto a paciência para ouvir um disco inteiro. Completamente, sim. Já não digo do lado A e do lado B, mas hoje em dia com os canais que tens não é assim que funciona, mas é difícil. E às vezes é uma desilusão. O que é que aprendeste com as desilusões na tua vida? Aprendeste muita coisa, não? Eu aprendi a ter paciência em relação à música, aprendi a ter paciência. Eu comecei a perceber ao longo que a minha carreira foi evoluindo, e a indústria da música também evoluindo, acho que um bocado no lado oposto do que aquilo que eu gosto de seguir, porque os artistas, continua a haver um mercado grande de artistas que eu gosto muito, simplesmente não estão no mainstream, com muita pena minha, porque eu não tenho nada contra o mainstream, mas o mainstream está cada vez mais agressivo, não é? Está cada vez mais básico, muitas vezes mascarado de criatividade, mas depois vamos a ver e a fórmula é sempre a mesma. E eu aprendi que tenho de ter calma e que tenho de confiar no tempo, e que tenho a sorte de ter aparecido no imaginário das pessoas numa altura em que as pessoas se calhar eram um bocadinho mais abertas a música um bocadinho diferente, e o facto da minha voz estar no imaginário de muita gente faz com que eu tenha algumas portas abertas. Ou está mais saturado pela lógica das redes sociais e por aí fora? Tu ainda não foi uma coisa que tivesse apanhado tanto na altura? Estou sempre a dizer que se eu aparecesse agora, se calhar ia ser muito difícil furar, porque
Porque está realmente agressivo o mercado e há muitos miúdos a seguirem fórmulas para ter sucesso, onde parece que falas com eles e parece que estás a falar com managers e não com artistas. E há esse desespero e é muito libertador ouvires de repente falar com artistas como a Milhanas, por exemplo, que eu conheci agora há pouco tempo, e há uma miúda que é muito desprendida e que está na sua busca, mas há poucos assim. Há poucos que não estão a pensar como é que eu vou fazer o próximo hito, o que é que está a bater agora? É música popular portuguesa? Então bora lá. Então, o que é cor alentejano? Então bora lá. Tiago, o nosso tempo está a fechar para o fim. 2 perguntas só, de resposta mais ou menos rápida, uma mais séria e outra nem tanto. Tu és um homem também de causas, temas sociais, há algum que te mobilize particularmente nesta altura? É lá. Se não quiseres responder, também não precisas. Não. Escusa de ser a resposta Miss Universo, não vale a pena. Eu não gosto nada de levar bandeiras. E eu inquieto-me com muita coisa. E vou falando disso nas minhas canções. E tento que seja só aí. Porque acho que há tanta gente a dar opiniões, muitas vezes opiniões desinformadas. Acho que uma coisa que me agonia muito nos tempos que correm é a falta de capacidade de ouvir o outro lado. E esse extremismo de não se ouvir as pessoas que estão no meio, ou melhor, de extremar a pessoa que está no centro do outro lado e não no extremo do outro lado. Ali um artigo interessante no outro dia onde do mesmo lado, imagina, pessoas de direita, centro-direita, portanto tens as pessoas de extrema-direita a chamar às pessoas de centro-direita que estão de extrema-esquerda. E o mesmo acontece na esquerda, chamar pessoas de centro-esquerda fascistas, coisas assim. E eu acho que isto é os muito... Os extremos falam, mas ninguém se ouve e cada um fica dentro da sua bolha. Exatamente, e por isso faz-me muita confusão a maneira como este mundo está polarizado, que é muito graças às redes sociais, não é? E ao algoritmo e não sei o quê. Por isso... Então agora a pergunta que verdadeiramente importa para o fim. Qual é que é o prato que nunca falha quando tu queres impressionar alguém? Como assim? Não cozinhas nada? Só sei cozinhar bem bifes. Sei cozinhar uns grandes bifes. Então esse nunca falha. Só para terminarmos com uma nota mais em cima, senão vamos entrar aqui no capítulo que nos vai roubar muitos mais minutos que já não vamos ter. Tiago, obrigado por teres vindo. Obrigado, eu. Foi um prazer. O Tiago Tencourt, álbum Foz, ouça, vale a pena. Se for ser eu, não vou ser mais ninguém. Se for ser eu, não vou ser mais ninguém. Se for ser eu, não vou ser mais ninguém. Se for ser eu, não vou ser mais ninguém. Mas se para lá de mim for mais alguém, mas se para lá de mim for mais alguém, mas se para lá de mim for mais alguém, mas se para lá de mim for mais alguém, terei de ser também esse outro 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 alguém. Mas como sei, se invento que não sou, como sei, se penso que me pedem, como sei, se invento que não sou, como sei, se penso que me pedem, eu, se o que me pedem é quem eu sou, se o que me pedem é quem eu sou, se o que me pedem é quem eu sou, se o que me pedem é quem eu sou. 7 dias, 7 noites são uma direção, dias em que sou livre, noites em que sou prisão. 7 dias, 7 noites são uma direção, 7 dias sem guerra, 7 balas no chão. E se ninguém olhar para mim, será que passo a ser ninguém? Mas como assim? Se ninguém olhar para mim, será que passo a ser ninguém? Mas como assim? Terei de ser aquilo que querem que seja para ser alguém. Também terei de ser aquilo que querem que seja para ser alguém também. Mas se a luz ao espelho continua a ser aquilo que eu sou, então. Mas se a luz ao espelho continua a ser aquilo que eu sou, então terei de me esconder. Não podem perceber que sou aquilo que não sou. Terei de me
mas o outro é alguém. 7 dias, 7 noites são uma direção. Dias em que sou livre, noites em que sou prisão. 7 dias, 7 noites são uma direção. 7 tiros em guerra, 7 balas no chão. 7 dias, 7 noites são uma direção. Dias em que sou livre, noites em que sou prisão. 7 dias, 7 noites são uma direção. 7 tiros em guerra, 7 balas no chão. Quantos querem quem? Quantos dizem o quê? Será que quer também? Será que ninguém vê? Quantos querem quem? Quantos dizem o quê? Será que quer também? Será que ninguém vê? Quantos querem quem? Quantos dizem o quê? Será que quer também? Será que ninguém vê? Quantos querem quem? Quantos dizem o quê? Será que quer também? Será que ninguém vê? Porque há tantos de mim que já não sei contar. Porque há tantos de mim que já não sei contar. Porque há tantos de mim que já não sei contar. Renascença, Setúbal, Sesimbra, Grândola, 105.8. Sonho-te desde o princípio dos tempos. Procurei mundos desde que me lembro. Eu sei nem tudo é mágoa. Pelas cidades de escuros lamentos. Pela poesia dos dias cinzentos. Pelas areias de longos desertos. Pela magia dos tempos incertos. Eu sei nem tudo é mágoa. É salto, é golpe de asa. É flor, é fruto, é trégua. É trova, é vento e passa. Sonho-te desde o princípio dos tempos. Procurei mundos desde que me lembro. Pelas vertigens de planos desfeitos. Pelas miragens de sonhos perfeitos. Eu sei nem tudo é mágoa. É salto, é golpe de asa. É flor, é fruto, é trégua. É trova, é vento e passa. Cada caminho escolhe o destino. Serve uma só canção. Em cada lembrança, como criança, vejo uma direção. Eu sei nem tudo é mágoa. É salto, é golpe de asa. É flor, é fruto, é trégua. É guerra, é fogo, é água. É sol.
Sátira, desconforto e alguma vergonha alheia. É assim extremamente desagradável comigo, Joana Marques, e pode ouvir na Renascença de segunda a sexta, às 8h15 ou em podcast aqui. Desagradável. Este é um podcast Renascença.